Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais um Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa, literalmente falando. Sou Fábio Pereira, é uma honra, um prazer, um privilégio falar com todos e cada um de vocês, também na página do Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutel no Facebook e ainda na página Jornalista Fábio Pereira, tanto no Facebook quanto no YouTube. Seja muito bem-vindo, nós vamos fazer o Evangelho no Lar completo, oração inicial, depois a leitura edificante, hoje a leitura edificante que caiu do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier, é o item 103, Estima do Mundo. A gente vai ler, vai contextualizar, vai fazer alguns comentários. Na sequência nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, o meu está aqui, dá para ver? Evangelho segundo o Espiritismo, o meu é a tradução da ID, Instituto de Difusão Espírita de Araras, tradução de Salvador Gentili. Caiu hoje o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, e o item é o item 8, Desigualdade das Riquezas, que nós vamos ler também, explicar, comentar. Aqui está a minha água, você também vai separar a sua água aí. Ah, o Fábio vai benzer água, eu não benzo água não. Na realidade, os mentores que estão aí na sua casa é que vão fazer a fluidificação da água no dia que você estiver fazendo o Evangelho. Eu estou gravando na terça-feira para liberar na quarta-feira, então você pode fazer quando você achar melhor o seu Evangelho no Lar, tá bom? E no final, a oração final já é a finalização da fluidificação da água também. Então seja muito bem-vindo, é um prazer, uma honra, um privilégio falar com todos e cada um de vocês, sempre vou repetir aqui. Bom, vamos lá, vamos começar o Evangelho então, no lar. Primeira coisa, a oração. Elevemos o nosso pensamento até Jesus, o que isso significa? Pensar no rosto de Jesus como nós imaginamos que ele seja, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leompita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, nosso querido amigo seu Caibar, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Elevamos, Senhor Jesus, o nosso pensamento até o Senhor, para invocarmos ao Senhor, ou seja, elevar o nosso pensamento e irmos de encontro ao Senhor, para que possamos, ao elevar esse pensamento, sintonizar um pouco melhor e podermos ser instrumentos da sua paz nesse momento, trazendo seus ensinamentos, tentando traduzi-los para o dia a dia dessa dificuldade enorme que a gente encontra para fazer isso. Há uma necessidade muito importante de nos voltarmos cada vez mais ao Senhor, mas há uma dificuldade de tamanho exatamente igual, proporcional e inversamente proporcional por aquilo que o mundo oferece, e dá a impressão às vezes que não tem mais jeito. E esse Evangelho nós pedimos auxílio do Senhor justamente para entendermos que sim, tem jeito sim, e que as leis divinas, imutáveis como são, portanto, são únicas e devem ser cumpridas, e que a gente entenda a melhor forma de fazer isso. Pedimos que o nosso pensamento então seja o mais bem inspirado possível, que os mentores encontrem um campo fértil para trabalhar e que nossas imperfeições sejam as menores possíveis, ou que ofereçam o menor entrave possível, agora sim, aquilo que seja necessário que nós passemos e estudemos nesse Evangelho. Sabedores então, mestres da sua presença em meio a nós, damos por iniciado o Evangelho no Lar. E que assim seja. Bom, Evangelho no Lar. Uma leitura edificante, uma explicação, leitura do Evangelho, uma explicação e a fluidificação da água, como nós já falamos. Bom, no livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel por Chico Xavier, no item 103, Estima do Mundo, tem também um trecho do Novo Testamento. Todo Caminho, Verdade e Vida sempre tem um item, um trecho do Novo Testamento. E a gente separou alguns detalhes aqui para falar para vocês. Então o trecho que o Emmanuel escolheu é de Mateus, capítulo 10, versículo 25. No capítulo 10, Mateus, ele conta como foi que Jesus mandou que eles saíssem de dois em dois para pregar o Evangelho, o que eles tinham que levar, o que não podiam levar, o que não era necessário, mas principalmente a dificuldade que iam encontrar. Isso é bastante interessante para nós. O item
o versículo 25 que Emmanuel pegou, Emmanuel reduziu. Então está assim no livro. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. O item inteiro, o versículo inteiro é assim: basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Pai de família, dono da casa, depende da tradução. A tradução mais comum é do João Ferreira de Almeida, que está mais atualizada aqui no Brasil. Então, Beelzebu, por que Jesus falou isso? Porque os fariseus tinham dito para ele que os milagres que ele fazia eram de Beelzebu. Né? Ele trabalha para Beelzebu, então ele faz esses prodígios pelo Beelzebu. O Beelzebu, Jesus foi chamado de várias vezes disso. Beelzebu, a tradição diz que provavelmente esse nome deriva do Baal-Zebub. Baal-Zebub era uma divindade antiga cultuada na cidade filisteia de Ecrom, então pelos filisteus. Com o passar do tempo, os judeus usavam isso como referência e começaram a atribuir a palavra do Baal-Zebub, que depois virou Beelzebu, ao chefe dos espíritos malignos, ao chefe dos demônios, o capetão. Tá? Então essa era a ideia. E por várias vezes eles acusaram Jesus de trabalhar para Beelzebu, de ser um enviado de Beelzebu. E por isso que Jesus fala, vou colocar agora o contexto todo, o versículo 24 do capítulo 10, não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que seu senhor. Então Jesus baixando a bola dos discípulos, calma, vocês não são melhor do que eu. E se eu sou acusado de várias coisas, vocês também serão. Aí ele continua no capítulo 10, versículo 25, que é o trecho escolhido por Emmanuel, diz o seguinte: basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, ou ao pai de família, se me chamaram de Beelzebu, quanto mais aos meus domésticos, quanto mais àquele que está aos meus servos, àqueles que são meus discípulos. Então, se xingaram até a mim, que sou o top, imagino o que acontecerá com vocês. E no versículo 26 ele diz: portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Então, fica tranquilo. Podem caluniar à vontade, não tem problema nenhum, façam o trabalho de vocês e não se preocupem basicamente com o que vão falar. Porque se eu, que sou o mestre, chamam de Beelzebu, imagino que vão chamar vocês. Não esquenta a cabeça não. Eu não ligo, vocês também não ligam. Seria basicamente isso que Jesus fala nesse pedaço aqui. Quem escreveu o Evangelho, como eu disse, foi Mateus. Mateus era Levi, era o cobrador de impostos, ex-publicano, e virou apóstolo. Impostos e apóstolo, por isso deu essa enroscadinha. Mateus teria escrito o seu Evangelho entre 70 e 85 depois de Cristo, mas já há estudos que trazem um pouco antes, isso mais próximo da morte de Jesus. Isso teria acontecido, esse encontro, essa atitude de Jesus para os apóstolos, vão pregar, teria acontecido no ano 29 depois de Cristo, na Galileia, que foi basicamente onde Jesus fez o seu messianato, todo o seu trabalho basicamente foi naquela região. Eram várias aldeias sob o Império Romano, a gente já sabe disso, etc, etc, etc. Então, só para a gente entender, por que chamavam Jesus de Beelzebu? Porque os judeus tinham criado essa história a partir de uma divindade, de um deus Baal-Zebub. Então chamavam dos filisteus e chamavam isso, então, esse sujeito de chefe dos demônios. E até hoje tem gente que usa esse termo como se fosse efetivamente um xingamento, ou principalmente para denominar o chefe dos infernos. E algumas religiões trabalham isso muito, né? Tem religião sem crítica destrutiva a ninguém, mas tem religião que, infelizmente, 90% do que fala é do mal, e o pouquinho de coisa boa que fala usa o Velho Testamento, que é para dominação e que é para criar uma legião de idiotas que ficam só focados naquela ideia de encher os bolsos, de ficar rico,
de simplesmente utilizar a religião para bens materiais, né? Não vai aqui nenhuma ofensa pessoal, foi genérico para aqueles que nós atribuímos o nome de fanáticos, né? Quando você tem o fanatismo por qualquer situação, então é muito complicado mesmo você dialogar com essas pessoas, ainda mais entender os seus objetivos e as suas atitudes, porque o fanatismo lhes fala mais alto e isso é bastante complicado. Então vamos lá. Estima do mundo, item 103 do livro Caminhos, Verdade e Vida, Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier, se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Muitos discípulos do Evangelho existem ciosos de suas predileções e pontos de vista no campo individual. Falsas concepções ensombram-lhes o olhar. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que lhes exornam o caráter, guardam o secreto propósito de obter a admiração de todos e sentem-se prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhes conferem apreço. Basicamente o que eu falei, só que Emmanuel é mais delicado, não usou o termo idiotas. Agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não percebem que, por enquanto, somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras ou políticas arvoram-se em detentores de prerrogativas terrestres, senhores quase absolutos das homenagens pessoais e dos necrológios brilhantes. Os filhos do reino divino sobressaem raramente e, de modo geral, enchem o mundo de benefícios sem que o homem os veja, à feição do que ocorre com o próprio Pai. Se Jesus foi chamado feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, que não devem esperar seus aprendizes sinceros quando verdadeiramente devotados à sua causa. Vou ler de novo, tentar interpretar um pouquinho melhor para a gente entender. Emmanuel diz o seguinte: se Jesus foi chamado de feiticeiro, foi crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, foi crucificado, o que não devem esperar seus aprendizes sinceros, nós outros, quando verdadeiramente devotados à sua causa? O discípulo não pode ignorar que a permanência na terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras, passageiras, que, em muitos casos, lhe anulariam a capacidade de servir. Se a força humana torturou o Cristo, não deixará de torturá-lo também. É ilógico disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido a regenerar-se para obter a redenção. Vou ler de novo. É ilógico disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido a regenerar-se para obter a redenção. É claro que hoje, eu dizia isso no comecinho do nosso Evangelho, hoje é muito difícil a gente falar que segue o Cristo, é muito difícil a gente fazer o certo em vez do fácil, é algo que eu uso há muitos anos, é preciso fazer o certo em vez do fácil, e não é fácil, não é impossível, mas não é fácil, porque o mundo mostra que você fazer um evangelho no lar como esse, tirando os méritos ou deméritos que possa ter esse que vos fala, um trecho do evangelho como esse, um evangelho no lar, um vídeo de evangelho no lar como esse, publicado no YouTube, não vai ter quase nenhuma visualização, enquanto uma mulher que mostre seus atributos físicos, fazendo uma dancinha qualquer, vai ter milhões de visualizações. Alguém falando mentiras absurdas vai ter a anuência de milhares, de milhões, achando que vão pensar que aquilo que ele fala está coerente, porque dentro de si tem aquela mentira latente querendo sair. Me refiro ao campo político nesse momento. Então nós estamos diante de uma situação extremamente rara no país, em que nós tivemos uma diminuição significativa da quantidade de analfabetos, uma diminuição significativa histórica de evasão escolar, ou seja, de crianças que foram obrigadas por um motivo ou por outro a deixar de estudar. A diminuição é gigantesca,
a queda é gigantesca, são índices históricos de tão baixos, mas isso não faz a menor diferença na vida de milhões de pessoas que, pelo fato de já terem se evadido da escola anteriormente, por serem analfabetos funcionais, ou seja, sabem ler e escrever, mas não sabem interpretar um texto, não sabem identificar quando é uma mentira, quando estão tapeando, quando estão criando os engodos da vida, e dão muito mais atenção a ataques rasteiros e ofensivos diante de situações totalmente falsas, mas que falam lá dentro com a sua imperfeição. Então isso é um retrato bastante interessante quando nós vamos encontrar disputas no campo político, por exemplo. No campo das redes sociais, nós vamos encontrar situações semelhantes. Nós vamos encontrar muita viralização, a chamada viralização, de coisas absurdas, grotescas, desrespeitosas, racistas, misóginas, homofóbicas, transfóbicas e tantas outras situações que vão sendo cada vez mais compartilhadas, cada vez mais curtidas, cada vez mais assistidas, coisas que degradam o ser humano, que degradam o pensamento, que colocam situações anticrísticas como a vingança, por exemplo, que é muito comum, a chamada justiça com as próprias mãos, que na realidade nada mais é do que vingança, porque a justiça ela é de prerrogativa divina, e a reencarnação explica isso. E o que mais me chama a atenção é que nós espíritas, agora falando especificamente de nós espíritas, e reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e os esforços que faz para domar as más inclinações e não pela perfeição, porque seria impossível na Terra. O único ser perfeito foi Jesus. Então somos todos verdadeiramente espíritas. Precisamos parar inclusive com essa coisa de estou tentando ser espírita. Não, somos espíritas. Então agora falando para nós espíritas, certas coisas para nós espíritas são absurdamente inaceitáveis, toda vez que nós pregamos, que nós compartilhamos, que nós compactuamos, que nós coadunamos com ideias que não fomentam necessariamente o bem da nação, e o bem do próximo, e o bem daquele que precisa. É inaceitável um espírita ver uma reação de alguém diante do assalto, em que se mata o assaltante, e achar que isso é normal, e achar que isso é natural, tirar a vida de alguém, embora esse alguém esteja em erro. Ah, Fábio, quer dizer então que você defende bandido? Eu não defendo bandido. Definitivamente eu não defendo bandido. Mas daí a matá-lo vai uma distância muito grande. Fábio, mas e se fizerem alguma coisa contra a sua família? Muito provavelmente reagirei com o instinto. Isso é uma coisa que infelizmente ainda é natural. Claro, mas não significa que eu deva ser seguido. O Espiritismo tem como lema, por exemplo, na questão 625, uma pergunta extraordinária. Qual o ser mais perfeito que habitou a Terra para servir de guia e modelo da humanidade? Guia, aquele que deve me guiar, e modelo, aquele a quem eu devo copiar. Resposta: Jesus. E nós espíritas não podemos perder a oportunidade de, independentemente, malgrado a nossa imperfeição e aquilo que ainda é muito ruim em nós, malgrado isso, independentemente disso, deixarmos de falar aquilo que Jesus ensinou, pregar aquilo que Jesus ensinou, compartilhar aquilo que Jesus ensinou e barrar, que sejamos nós o ponto final dessas situações anticrísticas que nós recebemos no nosso dia a dia. Perceberam? Fábio, mas é complicado, como que eu vou saber se aquilo que eu estou recebendo é verdade ou não? Se você não tem certeza se é verdade, não passa.
Qual a necessidade de passar adiante? Se você não quer ter o trabalho de checar para ver se aquilo é verdadeiro, não passa adiante. Fábio, mas como que eu vou saber se é anticrístico ou se não é anticrístico? Jesus falou que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Temos que amar os nossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Tudo que eu fizer diferente disso está fora. Está fora. A revolta é boa até um certo ponto. Eu diria que não a revolta, mas a indignação. A indignação é muito boa, porque nos projeta para frente, para melhor. A indignação nos projeta para melhor. Então, se nós, que somos, guardando as devidas proporções, servos do Cristo, nós evidentemente vamos passar pelo que ele passou, e muito pior, porque ele nem merecimento tinha, nós ainda temos merecimento. Mas o fato é, quando nós passarmos por isso, por qualquer situação que for, que nós analisemos o porquê do porquê do porquê. Não quer fazer isso? Simplesmente busque o Evangelho. Leia o Evangelho. Saia um pouquinho das redes sociais. Leia um livro espírita de qualidade. Leia Paulo Estevão. Leia Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Leia o livro dos Espíritos. Fábio, mas é complicado, a gente fica com o celular na mão o tempo todo. Eu sei que é complicado. Eu sei que é complicado. O meu trabalho depende de eu divulgar as minhas coisas no Instagram. E é abrir o Instagram e eu vejo mulher pelada o tempo todo, ou seminua, né? Seminua o tempo todo. E eu não clico em absolutamente nada, mas não tem jeito, aquilo vai aparecendo, vai aparecendo, vai aparecendo, vai aparecendo, porque a quantidade de pessoas que querem cliques, que querem coraçãozinho, que querem likes, mostrando partes do corpo, é um negócio assustador. E isso, aspas, viraliza. Qual é o impacto que isso dá na sua vida? Ah, eu estou seguindo alguém que faz... Para de seguir. Ah, eu clica nos 3 pontinhos e coloca não tem interesse. E vai lutando contra isso até sumir o máximo possível. Não vai jogar fora o celular, eu preciso para trabalhar, não tem o que fazer. Mas quanto tempo eu vou perder nisso? E é literalmente perda de tempo. É literalmente perda de tempo. E quanto mais nós perdemos tempo parados, na ociosidade, mais o mal prolifera. Tem uma frase no Evangelho que é muito perturbadora, como muitas, e a grande maioria delas é, mas essa especificamente perturba bastante, que é: todo mal que resulta do bem que eu não fiz será acreditado na minha conta de infelicidade. Todo mal que resulta do bem que eu não fiz será acreditado na minha conta de infelicidade. O fato de eu não fazer o mal não faz a mínima diferença na minha vida. Fazer o bem é que faz diferença na minha vida. E muitos de nós, você, eu, qualquer um de nós, temos a ideia errônea de que só poderemos fazer algum bem se tivermos dinheiro, se formos ricos, se ganharmos na loteria, se tivermos uma entrada de dinheiro fácil, se ganharmos bem para aí sim ajudar. E muitos de nós questionamos: mas por que fulano é tão rico do nada, fez alguma coisa e é rico do nada? E eu que trabalho tanto, e fulano que trabalha tanto, e cicrano que... É estranho falar cicrano, mas é o certo, né? Eu sempre falei a vida inteira ciclano, aí descobri que é cicrano que é o certo. Então é estranho, né? Mas enfim, fulano ganha bem, cicrano faz uma coisinha lá e fica milionário.
Por que essa desigualdade das riquezas? Que, aliás, é o nosso tema aqui do Evangelho de hoje, que é o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon, item 8, desigualdade das riquezas. E eu vou ler, para nós entendermos o que é que Kardec quis dizer acerca disso. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é essa: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não o são por uma razão muito simples, é que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e providentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna, igualmente repartida, daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se uma repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo pela diversidade das características e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade, que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o aguilhão que compele às grandes descobertas e os empreendimentos úteis. Se Deus a concentra, a riqueza, em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente para as necessidades de cada um. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus dá a riqueza a pessoas incapazes para fazê-la frutificar para o bem de todos. Aí ainda está uma prova de sabedoria e da bondade de Deus, dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele alcançasse, por sua própria experiência, a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem nem ao mal, sem o que não seria senão um instrumento passivo e irresponsável, como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ele fique, ou que ela fique, a riqueza, fique muito tempo improdutiva e por isso a desloca incessantemente. Cada um deve possuí-la para experimentar, servir-se dela e provar o uso que dela sabe fazer. Mas como há impossibilidade material de que todos a tenham ao mesmo tempo, que aliás, se todo mundo a possuísse ninguém trabalharia e o aprimoramento do globo com isso sofreria, cada um a possui a seu turno, a seu tempo. Quem não a tem hoje, já a teve ou terá numa outra existência, e quem a tem agora poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Deplora-se com razão o lamentável uso que certas pessoas fazem da sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e se pergunta se Deus é justo em dar a riqueza a tais pessoas. É certo que se o homem não tivesse senão uma só existência, nada justificaria essa repartição dos bens na terra. Mas se, em lugar de limitar a visão à vida presente, considerar-se o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre, pois, não tem mais motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos, e os ricos não têm mais do que se glorificar pelo que possuem. Se dela abusam, não será nem com os decretos, nem com as leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem momentaneamente mudar o exterior, mas não podem mudar o coração. Por isso, elas não têm senão uma duração temporária, e são sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a espécie cessarão por si mesmos quando os homens se regerem pela lei da caridade. Muito bonito. Muito bonito. Mas, sem uma convicção, isso é tudo bobagem. Sem um conhecimento, isso é tudo besteira. Sem uma vivência espírita,
Isso é uma balela tão grande, mas tão grande, que beira aquilo que dizem os descrentes do Espiritismo, de uma forma de controle que Kardec poderia ter usado para fazer com que os pobres ficassem quietinhos e que os ricos desfrutassem dos benefícios. Derrubei. Perdão. E é isso mesmo. Porque as pessoas que criticam o Espiritismo não têm o conhecimento espírita, não sabem a realidade dos fatos, não sabem que é exatamente isso que acontece, a reencarnação. E aí, vendo só uma vida, vendo que o espírito surgiu no momento do nascimento e desaparece no momento da morte do corpo, entendem que isso é uma grande bobagem. E o espírita que só assiste palestra, nada contra palestra, porque também faço, e só assiste palestra, vai para casa todo feliz, porque assistiu palestra e tomou passe e acha que isso é ser espírita, não muda uma vírgula no seu comportamento e não estuda absolutamente nada, diante das dificuldades financeiras, imediatamente entende que isso tudo que a gente acabou de ler é uma grande bobagem, uma grande besteira. Não vou entrar aqui no mérito dos dirigentes espíritas que não trabalham para a elucidação dos frequentadores de centro, porque cada um tem a sua responsabilidade e a sua necessidade e a sua dificuldade. Mas não posso dizer que não é uma grande bobagem isso que foi lido aos olhos de alguém que não tem um prato de comida, de alguém que não tem alguma coisa para dar para o filho, de alguém que não entendeu que eu já existia antes dessa encarnação e continuarei existindo depois dessa encarnação, que a vida é única, desde que eu fui criado, nunca morri, passei por várias encarnações, e que muitos e muitos e muitos casos nós vemos pessoas que roubam, que trapaceiam, que ganham suas fortunas a troco de minas de diamante, por exemplo, como o grande, maior do mundo, maior bilionário do mundo, que era trilionário e agora voltou a ser bilionário, que começou a sua fortuna a partir de minas de diamante e trabalho escravo, que consegue seu dinheiro com especulações, que tem a intenção de chupar tudo que tem a Terra e esgotar todos os recursos da Terra e aí mudar ele e os amiguinhos para Marte ou para a Lua, usando a Terra e nós outros como seus escravos particulares. O que acontece, que é muito interessante e acontece com uma frequência tão grande que basta ter olhos para ver, é que o sujeito que amealha dessa forma, e que é o grande patriarca que juntou todo o dinheiro e tal, quando ele nasce lá como seu neto ou bisneto, é o cara que não quer saber da fortuna da família, é o cara que quer viver de uma forma simples, é a pessoa que não quer, que é rebelde contra aquelas tradições que tem dentro de casa. Não estou falando daquele que se acha comunista de iPhone e carro importado, não é isso. Estou falando daquele sujeito que a fortuna da família não lhe faz diferença. Aproveita as oportunidades para estudar e tudo mais para combater o sistema que aí está. E que se transforma num grande distribuidor de renda. Não de dar dinheiro para os outros, mas de dar emprego, enfim, né, criar situações para que isso funcione. É o sujeito que desencarnou, chegou no plano espiritual, viu o tamanho da besteira que fez, viu o fracasso que foi, porque a riqueza é uma prova dificílima. Dizem que as duas mais difíceis provas são da riqueza e da beleza. Eu não tenho nenhuma das duas, então não posso falar. Não me ocorre, então não posso falar, né? Se é difícil ou não, né? Nem a riqueza, nem a beleza.
mas, brincadeiras à parte, são as principais e as mais difíceis provas. E há pessoas que vêm com as duas, não é? Nessa encarnação. Se vencem, elevam-se. Se não vencem, estacionam e tem que reparar, tem que consertar o que fez. Precisamos até, inclusive, mudar essa coisa de pagar, de ser punido, que isso não existe. Somos responsáveis e temos que arcar com a responsabilidade e consertar o mal que causamos, ou os equívocos que fizemos. O ponto é, se eu não tenho o conhecimento real de que essa não é a minha primeira encarnação e não será a última, e que nós somos colhedores do passado e semeadores do futuro, se eu não sei isso, tudo que o Emmanuel falou é uma bobagem absoluta, tudo que Kardec falou é uma coisa bobinha, que coisa tola, nossa, que bonito, mas bobagem. Agora, se eu sei que existe a reencarnação, se eu sei que estou sujeito a leis imutáveis, se eu sei que Jesus é meu guia e modelo, que enquanto eu não o seguir e não me adaptar ao seu formato, à sua forma, à sua maneira de agir, eu não vou evoluir e vou ter que ser responsabilizado sempre por tudo aquilo de bom ou de ruim que eu causar. Enquanto eu não souber disso, nada do que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, nada do que Emmanuel falar, nada do que André Luiz falar, vai bater fundo aqui. O que vai bater fundo aqui é o sujeito que vai pegar um trechinho lá do Velho Testamento que fala que eu tenho que pela honra tirar a vida não sei de quem, que eu tenho que fazer oração para a reforma da minha casa sair, que eu tenho que fazer oração para que o meu inimigo caia, que quem não pensa como eu não presta, mesmo frequentando o centro, mesmo assistindo palestra. O que vai fazer sentido para mim é isso. Então, aquilo que nós tentamos entender hoje no Evangelho no Lar, é que para tudo existe uma causa. E as consequências que nós estamos vivendo hoje não são consequências diferentes daquelas pelas quais Jesus passou. E se ele, ser perfeito, passou por tudo que ele passou, foi traído, foi ignorado, não teve dentro da própria família reconhecimento, não importava a quantidade de bem que ele fazia, era tido como um sujeito do mal, não importava quantas pessoas ele curava, quantas pessoas ele alimentava, sempre não era suficiente, sempre tinha quem reclamava, sempre tinha uma acusação, e no momento crucial da situação, quando ele então chega ao ápice da sua missão, as pessoas, depois de tudo que viram ele fazer, de todo o bem que ele pregou e ensinou e tudo que vivenciou, ainda queriam que ele matasse todos os romanos. Ainda tinham a ideia de que a única missão dele era libertar o povo do jugo romano e que ele tinha que sair matando os outros. Ele que ensinou tanta coisa. Até discípulos achavam que tinha que matar. O próprio Pedro meteu a espada na cabeça do soldado que foi prender Jesus, cortou a orelha. Jesus falou: ô filho, pelo amor de mim. Aí fica difícil. No tanto que eu ensinei, você vai catar a espada e vai bater ainda no cara. Oh, presta atenção. Mas teve paciência, porque Jesus tem paciência. Quer dizer, nós queremos ser mais que o mestre, mas não na hora de receber as coisas ruins, os reveses que o mestre recebeu. Que é isso que Emmanuel fala pra gente. Né? E quando Jesus abre mão da fortuna para poder exercer o seu messianato, a sua missão,
Nós queremos a fortuna para depois fazer alguma coisa. Eu achei extremamente interessante, para a gente finalizar, eu achei extremamente interessante uma entrevista de uma pessoa falando, dando exemplos reais em cima da parábola a parábola que o sujeito é chamado para ganhar uma moeda para trabalhar na vinha e o último recebe a mesma coisa que ele. Lembra dessa parábola? Você vai entender o que eu vou contar aqui. Ela é entrevistada e ela fala assim para o apresentador do podcast. Ela fala, imagine a seguinte situação. Eu vou contratar você para capinar o meu terreno. E quanto que cobra uma pessoa para capinar um terreno? Normalmente uma pessoa cobra para capinar um terreno cerca de R$300 por dia. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou contratar você para capinar o meu terreno, mas eu vou te pagar R$2.000. O que você acha? Nossa, muito bom. R$2.000 para um dia de trabalho? Então você pega as 8 horas e o dia inteiro capinando, no final do dia eu vou te pagar R$2.000. Só que chega meio-dia eu vejo que você não vai dar conta de capinar todo o terreno, embora você seja extremamente esforçado. E aí chega meio-dia eu falo, quer saber, eu vou contratar alguém para ajudar. E aí vai e contrata alguém para ajudar. Chega no final do dia o terreno está todo capinado. Certo? Então ela chega para o sujeito que ela contratou primeiro e falou, ó, muito obrigado, você trabalhou e pra caramba, o que nós combinamos? R$2.000, está aqui R$2.000 na sua mão. Muito obrigado. Enquanto o sujeito está contando o dinheiro, vem o segundo, que entrou meio-dia. E ela então deu R$2.000 para o cara do meio-dia. O sujeito que recebeu R$2.000 para capinar o terreno durante todo o dia, ele então se revolta, fala, peraí, mas por que você está pagando R$2.000 para ele também? Eu trabalhei o dia inteiro, ele trabalhou só meio-dia. E aí ela pergunta assim, tá, você acha então que eu devo pagar para você R$4.000 por ter capinado um terreno? Você não acha que é muito? Aí ele pensa e fala assim, é complicado, né? Também R$4.000 é complicado para capinar o terreno, né? 2.000 não é bom? Poxa vida, R$2.000 num dia? É muito bom. Tá, então por que você está reclamando que eu estou pagando 2.000 para o outro? Não, mas é que ele trabalhou só metade do dia. E você está pagando a mesma quantia para ele. Fala, não, pera lá, deixa eu entender então, ela diz para o primeiro contratado. Deixa eu entender. Você acha que pagar 4.000 para você é muito, porque não vale tudo isso. Vale 2.000. Mas o dinheiro é meu e eu quero dar 2.000 para outra pessoa, isso te incomoda? Ele fala, incomoda. Porque eu trabalhei o dia todo e ganhei 2.000. Ele trabalhou metade e ele está ganhando 2.000 também. Aí ela faz a seguinte pergunta. Então, se eu tirar R$1.000 dele e entregar só 1.000, você vai ficar mais feliz? E ele responde, sim. E ela fala, por quê? Não mudou nada na sua vida. Não mudou absolutamente nada na sua vida. Por que você vai ficar feliz do outro receber menos que você? Porque ele trabalhou menos. Mas espera aí, muda alguma coisa na sua vida? Muda alguma coisa na sua vida? Não. Mas eu trabalhei o dia todo, ele trabalhou só metade. Tá, mas muda alguma coisa na sua vida? Se eu der 100, se eu der 1.000, se eu der 2.000, se eu der 5.000 para ele, muda alguma coisa na sua vida? Não. Então por que você está preocupado com o que eu estou fazendo para o outro? Você deveria ficar preocupado se eu combino com você R$2.000, custa 300 para capinar o terreno. Eu estou te pagando 2.000. Aí chega no final do dia, como eu tive que contratar alguém, eu tiro 1.000 seu e dou para ele, aí você poderia reclamar. Porque não foi o que nós combinamos. Mas quando eu falei para você de dar 4.000 para você, você viu que não era justo, porque o combinado era 2.000.
Portanto, o seu não vai mexer absolutamente nada, você vai continuar ganhando exatamente a mesma coisa. E por que é que você vai ficar bravo, vai ficar infeliz se o outro ganhar igual a você, sendo que o dinheiro é meu e eu não estou tirando o seu? E é esse o ponto que nós espíritas demoramos para entender. É esse o ponto que nós demoramos para entender. Por que eu estou preocupado com o outro? Por que eu estou preocupado com a riqueza do outro? Por que eu estou preocupado com a prova do outro? Por que eu estou preocupado com o defeito do outro? Por que é que eu estou preocupado com aquilo que vai acontecer com o outro que diz respeito única e exclusivamente ao outro? Por quê? Se o que o outro estiver fazendo fere as leis da sociedade, ele deve ser punido. Certo? Se é crime o que o outro está cometendo. Agora, se não é, por que isso te incomoda? O que você tem a ver com isso? O que você tem a ver com o fato de alguém ganhar mais do que você? Ter mais seguidores do que você? O que tem a ver? O que você tem a ver com isso? O que muda na sua vida? Se não está tirando de você. Entendeu? Se fica aqui no peito assim, fica uma coisinha assim, mas... E a gente fica buscando uma forma de discordar disso, de uma parábola do Cristo. Se a gente fica querendo discordar disso, tem alguma coisinha errada com a gente ainda. Se a gente é compelido a aceitar isso porque não tem jeito, mas no fundo a gente está meio preocupado, tem alguma coisa errada comigo, tem alguma coisa errada com você. Essa é a nossa lição de hoje. Então vamos lá para a finalização da fluidificação da água, que já é a nossa oração final. Vamos lá. Elevemos mais uma vez o pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, nomeados e não nomeados que estiveram conosco, seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho, e claro, nosso guia espiritual, o anjo da guarda, enfim, como chamamos. Muito obrigado pela presença de todos e cada um de vocês, muito obrigado, Jesus, pelo carinho, pela oportunidade, por não desistir da gente, por continuar insistindo na nossa melhora, apesar de muitas vezes nós nem queremos melhorar, né? Muito obrigado por isso. E embora não fizemos no começo, vamos fazer agora no final os 3 agradecimentos. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo de bom que nos aconteceu na última semana. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana. E muito obrigado por tudo de ruim que efetivamente aconteceu, porque é aquela situação do já não devo mais, já foi, já passou. Isso que é o mais importante, né? Já foi, já passou. E por isso também, nosso muito obrigado. Gostaríamos nesse momento, mestre, de pedir ao Senhor que não olhe novamente as nossas imperfeições, mas o carinho que nós temos nesse momento no coração, ao desejar que essa água tenha os eflúvios necessários para as pessoas às quais cada um de nós vai pensar nesse momento. É isso. Muito obrigado, Senhor Jesus. Pois sabemos que, por sermos mais de 2 e unidos em Teu nome, o Senhor está conosco. Muito obrigado por isso. A todos os mentores, nosso guia espiritual. Um beijo no coração e até a próxima semana, se Deus quiser. É isso, meus queridos. Até a próxima semana, se Deus assim permitir, com mais um Evangelho no Lar. Um beijo enorme para você que fica. Fiquem com Deus.